Sou Joseli Monteiro e trabalho ajudando profissionais e estudantes de enfermagem a planejar sua carreira profissional de forma antecipada, minimizando decepções futuras. Apresento a vocês o primeiro workshop Inovar Digital, abordando o tema Gestão de Carreira e Empregabilidade na Enfermagem. Nossa palestra de hoje traz o assunto Empregabilidade e os rumos da profissão enfermagem. Aqui vamos estar vendo o perfil profissional atual, correlacionando a sua empregabilidade. A formação em enfermagem, ela tem sido satisfatória no Brasil? Ela tem proporcionado com que este aluno amplie os horizontes? Antes de mais nada, tenho uma pergunta a te fazer. Você conhece o panorama atual da profissão que escolheu? Conhece as dores e as dificuldades da profissão ou acha que ele é um mar de rosas? Claro que não. Tem problemas iguais às outras profissões. Agora te digo o seguinte, muita coisa mudou. Desde quando a enfermagem começou, muita coisa mudou. Nessa época, ao início, com a nossa precursora Florence Nightingale, a enfermagem era caridade, era feita por amor. Florence era uma mulher muito rica, poderosa, da alta sociedade. Ela, com esse desprendimento e por ser caridosa, resolveu ajudar a outros. Do empirismo, a enfermagem passou a ser científica. Hoje ela é uma profissão atrelada ao ramo do conhecimento. Conhecimento esse que não é fácil, né? Podemos ver nessa foto, mexer em todo esse maquinário não é fácil. Com essa evolução tecnológica que melhorou muito o atendimento em saúde, aumentou a expectativa da população, de todos nós, melhorou o atendimento, o diagnóstico em saúde, também exigiu que esse profissional se adaptasse, se qualificasse, se capacitasse. Gente, trabalho excessivo. Você trabalhar em 2, 3 locais diferentes de trabalho para poder ter um salário digno, isso é muito ruim. Até porque você faz isso por conta dos seus baixos salários. Se você ganhasse bem, você não precisaria estar numa carga horária dessa. E isso tudo traz desmotivação. Você desmotiva. Falando da questão do trabalho, tem o outro lado. Você vai ficar cansado, vai ficar exausto, cansado fisicamente, mentalmente. E isso, claro que vai te adoecer com o tempo. Da feita que você adoece, não sei se você já viu, e tem muitos comentários atualmente sobre a depressão e o suicídio na enfermagem. Esse agora é um assunto que está em alta. Muita gente está se suicidando dentro do local de trabalho. Esses profissionais, pelo menos nesse ano de 2019, se não me engano, já houveram 5 que se mataram dentro dos hospitais. Vejam se existe coisa pior para um profissional do que ele ser desvalorizado. Quem é que gosta de ser desvalorizado? Isso aqui tudo é um conjunto de desvalorização. Para vocês terem uma ideia, a desvalorização profissional faz tudo isso, mas também é por conta do número excessivo de profissionais que se formam a cada ano, são lançados no mercado de trabalho. E isso daqui traz o desemprego. Esse desemprego, eu trouxe dados do COFEM, que são dados de 2019, onde apontam que tem mais de 2 milhões de trabalhadores registrados no Brasil. Mais de 2 milhões. Vocês acham que tem 2 milhões de vagas de emprego? Claro que não. Né? Isso sem contar com os que não estão formados, estão se formando, vão entrar no final do ano no mercado de trabalho. Então isso é muito sério. Trouxe aqui para vocês a pesquisa Perfil da Enfermagem feita em 2015 pelo COFEM em parceria com a Fiocruz. A única pesquisa dentro da enfermagem foi essa. E trouxe dados interessantes para o nosso debate aqui nessa palestra. Principalmente sobre a distribuição quanto à dificuldade de encontrar emprego. 66,7% dessas pessoas disseram que tiveram muita dificuldade de arrumar emprego. E já 28,5% disse que não teve. Mas dentro desses 66,7%, foi perguntado para eles quais eram os principais motivos dessa dificuldade.
10% disse que não tinha qualificação. E 12,8% falou que falta de oportunidade foi o motivo deles não terem conseguido de forma rápida. 14% disse que não teve acesso à informação. E já 18% são aqueles que já estão esperando o concurso público, então colocaram a culpa no concurso público por não ter arrumado emprego. Mas, pasmem, o maior índice foi 18,9%, falta de experiência. Essa falta de experiência, quero deixar claro para vocês uma coisa. Muitos alunos meus perguntam, mas professora, eu vou me formar e não vou ter emprego. Aí eu pergunto, por que você não vai ter emprego? Não, porque eu não tenho experiência comprovada na carteira. Então eu vou dizer para você o mesmo que eu falo para eles. Essa experiência profissional ela é contada de 3 maneiras, geralmente pelos RHs. A primeira é você ter realmente comprovação de trabalho em sua carteira. Mas veja bem, todo mundo está recém-formado, todo mundo está no mesmo pé. Então ninguém tem essa comprovação. Aí você passa para a segunda. A segunda é você ter um bom currículo. Esse currículo, gente, não é um currículo profissional, porque as outras profissões, outra coisa que você exerceu, não vai contar naquele momento que é só vaga que você vai querer para enfermeiro ou para técnico de enfermagem. Então, só conta se você tiver técnico e for fazer para técnico, ou enfermeiro e fazer para enfermeiro. Aí vai contar. Agora, outras profissões não contam. Quer dizer, se você tiver um bom currículo, que você preparou quando você era estudante ainda, você foi em evento científico, você apresentou trabalho em evento, você, enfim, publicou, isso é o currículo do aluno. E isso conta muito. Agora, se você não tem experiência comprovada em carteira e você não tem um bom currículo, te sobra a terceira. A terceira é conhecimento. O conhecimento, se você sabe, se você se formou, quando você estudou, você não foi um aluno mediano, você não foi um aluno que só estudou para passar, você tem conhecimento. Não sei se você sabe, mas todas as empresas hoje de RH, para você entrar, para começar a trabalhar, você vai fazer um processo seletivo. O processo seletivo, ele vai e junta todas essas 3 partes. Quer dizer, se você não entrou por essa, você entra por essa, se você não entrou por essa, você entra por essa. Na prova, você tem que tirar no mínimo 7. E essa prova é uma prova diferente do concurso público. É uma prova que vai dentro do conhecimento teórico-científico mesmo, mais a fundo. Agora, se você não foi um bom aluno, se você não fez uma boa carreira dentro da faculdade, aí vai ficar muito difícil, porque você não vai ter nenhum dos 3. Cada vez mais vai ficar mais difícil de você arrumar um emprego. Então, pense bem, você que é aluno agora, e comece já a estar vendo como é que vai estar suprindo essa falta. Então, vamos voltar aqui. Quanto à rotatividade, aqueles 28,5% que disseram que não tiveram problemas em arrumar emprego, foi perguntado a esse público qual era a rotatividade. Qual foi a rotatividade que eles tiveram depois que arrumaram emprego? E isso aqui é curioso, nenhuma, 72%. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas quando arrumam um emprego, elas ficam ali, elas agarram com unha e dente e não saem. Dificilmente tem uma rotatividade por conta disso, porque o emprego já está difícil. Pode ter baixo salário, pode ter o que for, mas a pessoa segura aquela oportunidade. 15% disse que já trocou uma vez de emprego. 5,2% disse que trocou 2 vezes de emprego. Mas a causa das mudanças, essas perguntas foram feitas para quem trocou de emprego. E predominantemente 20,3% disse que mudou de emprego, deu um chute no balde por conta da insatisfação salarial. Esse pessoal aqui é ousado e vai conseguir com certeza uma boa colocação mais ali na frente. 12,7% disse que saiu por conta de condições de trabalho. E 10,4% disse que incompatibilidade de tempo. Esses aqui são aqueles que têm 2, 3, 4 empregos e tem que sair de um. Esses dados aqui são importantes
Por quê? Para você ter uma ideia que o desemprego já é muito grande e que as pessoas, quando adentram um emprego, elas se seguram naquele emprego. Você, se é um recém-formado, e você que é um estudante ainda, começa desde agora a pensar nessa situação. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui depende do seu futuro profissional, porque você está fazendo investimento na sua formação ou já fez esse investimento e depois, quando se forma, não ter como receber esse investimento de volta, fica muito difícil. Vamos falar sobre a formação da enfermagem no Brasil, porque isso aqui dá um panorama sobre como está de fato a situação desse item, correlacionando isso a todos aqueles números que vimos no começo. No Brasil, 270 mil estudantes estão fazendo graduação nível superior. E, gente, 3 vezes mais de técnico de enfermagem. Então, você multiplica isso aqui por 3, para vocês terem uma ideia do volume de pessoas que estão estudando nesse momento. A média de conclusão do curso superior é de 50 mil alunos por ano. Isso quer dizer que 50 mil alunos por ano são jogados no mercado de trabalho. E aquela questão da desvalorização lá que eu já falei para vocês, os números do Corém que eu já dei para vocês, do Corém-Cofem que eu já dei para vocês, somem tudo isso aqui. Comecem a fazer e ver como é que está essa balança, para estar pendendo para onde. Está difícil, né? Quanto a isso, a graduação em enfermagem no Brasil deu um pulo, deu um salto significativo de 1991 e esse dado pelo MEC até 2010, onde houve uma explosão de cursos na região norte e centro-oeste. Vejam bem o número que tinha para hoje. Só que as vagas não aumentaram tanto assim. As vagas de trabalho. Só a mão de obra que está ficando assim. Sobre as faculdades particulares, esse gráfico é do MEC e ele traz para a gente um cenário de 91 a 2010, para a gente poder ter uma ideia de como mudou o ensino no Brasil. Em 91 era majoritariamente público. Privado eram bem poucas instituições privadas que existiam na época. Em 1999 houve uma equiparação. Daqui houve um crescimento exponencial em 2010 do ensino privado. O ensino público manteve mais ou menos a mesma linha. É só importante enfatizar que isso traz a forma majoritária do ensino superior no Brasil ser de iniciativa privada. E ao contrário de outros países do primeiro mundo, que é majoritariamente público, aqui não, é majoritariamente privado. Isso aqui, a partir de 2010, abriu um outro cenário que a gente vai ver mais um pouquinho aqui na frente. E vamos a um dado importante, uma curiosidade que eu queria saber de vocês. Quanto ao financiamento do seu curso, ele foi público, quer dizer, não paguei nada, ou ele foi privado? Você que ainda está se formando, você está pagando? Você está financiada? Você está numa escola pública? Há quem diga, mas eu estudo numa universidade pública, eu não vou pagar nada. Será que tu não vai pagar nada? Será que não custa nada? Vamos fazer as contas. Materiais e equipamentos necessários. Você tem que comprar computador, tem que comprar vários outros materiais que você sabe. Ter o transporte para se locomover. Alimentação, principalmente, claro, no curso de enfermagem, a gente faz horário integral, a gente vai para o estágio, volta para a aula, se alimenta muito fora de casa. Apostilas, livros, e-books, eventos, congressos, isso tudo aqui você tem que financiar. Fora o principal ativo que você tem, o seu tempo. Esse aí não tem como precificar. Esse aqui é o mais importante, você gasta tempo e isso é dinheiro. Se o seu lance de financiamento é o FIES, já é um negócio que você tem que começar a ter cuidado com isso.
ou se de repente alguém paga para você, ou você mesmo já é emancipado, você já trabalha e você vai tirar do seu bolso para pagar. Quer dizer, quando você tem fora todos aqueles gastos que aqueles estudantes da escola pública têm, você tem estes e mais este aqui. Sobre o FIES, em especial, eu queria trazer um dado que é muito preocupante. Trouxe a vocês esse gráfico muito importante que saiu no G1. Fala sobre o FIES, como é que está o pagamento do financiamento. Eu quero só ressaltar que o FIES ele começou mesmo, mais ou menos em 2006, 2007, começaram a falar em FIES, mas eram pouquíssimas bolsas. Então tinha um processo de seleção muito rigoroso para poder adentrar essas bolsas. Já em 2010, teve uma explosão de abertura justamente para poder, aquela questão lá do governo de aumentar o número de vagas de nível superior, teve a explosão dessas bolsas. 73 mil passou a 694 anos. Esse aqui são os contratos novos. A partir de 2014, esse lilás aqui são os contratos em fase de amortização. E esse em vermelho são de amortização e inadimplência. Isso quer dizer que de 2010 a 2014 houve a explosão. Em 2014, o povo teve que começar a pagar. Esse pagamento de 2014 começou a ter um aumento enorme na inadimplência. Que esse pessoal aqui começou a se formar em meados de 2013. Porque quando você faz o FIES, você se forma, depois a média de carência é de 1 ano e meio para você começar a pagar. E isso aqui justamente culminou na explosão em 2014. Começou a inadimplência, bater recordes estratosféricos. Hoje, a inadimplência que foi calculada no começo da ação, que é o risco dos bancos em financiar, essa daqui foi vista em 10%. Hoje está acontecendo 60% de inadimplência dessas bolsas. Para você ter noção da inadimplência, não é porque a pessoa não quer pagar. Está muito fortemente emaranhada com a questão do desemprego. Se eu não tenho emprego, como é que eu vou pagar essa bolsa? Veja bem. Então, para quem é FIES e para quem já está formado e tem FIES para pagar, essa dívida não vai desaparecer. Você vai ter que pagar. Eu tenho muito ex-aluno aí já devendo FIES. E como é que faz para depois pagar? Que mesmo assim, mesmo com todos esses investimentos que você fez, seja na pública, quando você pagou lá toda a sua manutenção, seja na privada, que você pagou tanto a manutenção do seu curso, como vai ter que pagar, ou alguém está pagando para você. Mesmo assim, isso não significa dizer que você vai se formar com qualidade. Isso é o mais triste. De formatura aqui não quer dizer que você vai sair daqui e arrumar um emprego. Trouxe para vocês 3 gráficos do ENADE. O ENADE é quem avalia o desempenho do ensino superior no Brasil. E ele avalia tanto os cursos superiores públicos como privados. Ele avalia a prova dos alunos, avalia a estrutura do curso e depois dá uma nota geral da instituição. E essa nota o curso pode fechar ou não. Mas olha o dado que é muito interessante. Esse gráfico aqui traz os dados das notas dos alunos nas provas. E se você for perceber, esse índice vai de 1 a 5. E o sem conceito. De 1 a 5, a moda foi a nota 3, tanto em 2012 como 2015. Você pode ver que a nota 5 é para poucos. Comumente, essa nota 5 está atrelada às universidades públicas, mas também tem privadas aqui no meio que fogem à regra das demais, nota 3. Gente, esse outro gráfico aqui traz a nota da estrutura do curso, deixando claro que a estrutura do curso ela é avaliada. A equipe de professores que tem no curso, a biblioteca, a estrutura física, laboratórios, entre outras coisas. Então, isso avalia a estrutura do curso.
O que eu quero deixar claro para vocês nesse gráfico é que a estrutura média dos cursos no Brasil tem nota 3. Essa nota 3, ela é uma nota mediana. A nota 5 ficou em 1,5 e 1,2. Essa nota somada à prova do aluno, ela fecha o índice geral do curso. Que esse índice geral que é o preocupante. Nota 3 em 2014 e nota 3 em 2017. E é um 3, não é um 3, não está muito próximo dos outros. Está aqui em cima. Isso quer dizer que você paga tanto e você não vai ter um retorno devido, um retorno satisfatório em relação a isso. Falo para todo quanto é aluno que a faculdade, a instituição, a universidade, não é ela que faz de ti um bom aluno. Você tem que ser um bom aluno e ir atrás. Mas isso é muito importante. Porque se dentro da academia eu não te motivar, eu não te falar o que você tem que fazer, te motivar a procurar, a pesquisar, você não vai, porque você não vai saber. Então, isso aqui, olha a diferença do curso de nota 5. É muito baixo. E sendo que a moda está na nota 3. Então, gente, para fechar, você precisa ter muito cuidado com isso. Muita gente, a exemplo, escolhe curso pelo valor. Recentemente, que já deve estar se formando a primeira turma, começaram a fazer curso EAD em enfermagem. O EAD, quem permitiu foi o MEC. Os alunos, por outro lado, eles, claro, que às vezes por situação financeira, eles queriam fazer um curso, decidiram fazer o curso de enfermagem. Que isso, claro, se o MEC autorizou, eu posso fazer o que o MEC autoriza. Só que existe uma corrente muito grande para acabar com esse curso, que eu também até concordo, porque não tem como você aprender enfermagem à distância. A enfermagem já é difícil você aprender aqui, olho no olho, imagina a distância. Só que esses alunos também vão ser alunos competidores no mercado. E eu também me sensibilizo com eles porque eles entraram no curso que o MEC autorizou. Para vocês terem uma ideia, tamanho de nível que tem a nossa formação, nível superior. E isso é uma coisa que traz preocupação. Principalmente para você que ainda está pagando o FIES ou vai pagar o FIES e não tem emprego, você comece a se preocupar com isso. Portanto, meus amigos, esses são os dados da formação nível superior. A formação nível técnico, nós não trouxemos os dados, porém, podemos considerar que seja o mesmo cenário. Aquela indagação que nós fizemos no início sobre ampliação dos horizontes, será que essa formação tem permitido a ampliação dos horizontes profissionais? Nós vemos que não. Mas eu reforço uma coisa para você. Para você ampliar os seus horizontes profissionais, só depende de uma pessoa, de você mesmo. Comece desde já a repensar na sua postura acadêmica ou profissional, caso você já seja formado ou esteja desempregado. Mas na postura acadêmica eu deixo claro para vocês que é desde a academia que você começa a estar formando o seu perfil profissional. É desde a academia que você começa a ser visto como um potencial profissional. Comece a ser assíduo, comece a fazer trabalhos de forma exemplar, seja um bom aluno. Tanto professores observam os melhores alunos e indicam eles para o mercado de trabalho, como seus próprios colegas te reconhecem como bom. Pense nisso. Não faça o curso superior por fazer, não se forme por se formar. Se forme para ser o melhor. Porque quando você se formar, você vai estar numa selva de pedras, concorrendo com várias pessoas. E isso pode ser o diferencial para você conseguir um emprego. Fuja do reflexo de manada. Reflexo de manada tem a ver com o que todo mundo faz, é o senso comum. Se o seu colega de classe, se o seu colega que já se formou com você não estuda, eu vou estudar também. Às vezes eles até desmotivam você quando você começa a ter foco. Você começa a estudar, começa a ficar fora de rodas de conversa. Olha, só quer saber de estudo, agora tá chato. Menino, para com isso não é vida, vai viver. E essas palavras nos desmotivam.
Vamos ver na próxima palestra sobre tudo isso e sobre a autorresponsabilidade. Fuja do reflexo de manada. Comece a traçar só você o seu caminho. Você nasceu só. Você não nasceu com uma turma, com um grupo de colegas. E outra, tenha bem claro que quando você vai fazer um curso superior, uma pós-graduação, ou até mesmo curso técnico, você precisa ser o melhor. Não vá se ater à roda de pessoas que não querem saber de estudar. Aquela galera do fundão que só quer saber de bagunça. Faça por você, porque o seu tempo é precioso. Valorize seu tempo. Terceiro, estabeleça metas na sua vida. Metas que sejam factíveis, metas que você consiga alcançar. Essas metas, determine um tempo para elas. Eu quero ser rico. Isso não é meta, isso é um sonho. Meta é você, eu quero ter 1 milhão daqui a 3 anos. Faça essa meta e veja quais são os caminhos que você vai ter que chegar, mas faça alguma coisa. Trabalhe, porque quando a gente não tem meta, a gente não sabe o que faz, a gente somente vive. E isso a gente perde tempo. Adote um mentor. Pessoas inteligentes admiram a outros e tentam ser igual àquela pessoa que você admira. Esse é o mentor. Eu até hoje, eu recebo e-mail de ex-alunos meus, eu recebo telefonema, mensagem, perguntando: professora, como é que é isso? Professora, como é que eu faço isso? Quer dizer, e eu gosto de responder. Eu gosto, se você também tiver alguma pergunta, coloque aí embaixo na área de membros. Eu gosto de responder, eu gosto de ajudar. Procure pessoas que você se espelhe, que você diga assim: não, eu quero ser igual àquela pessoa. Persiga isso, mude de hábito. Adote um mentor. Por fim, desafie-se a ser uma melhor versão de você a cada dia. Não vai ser todos os dias que você, por exemplo, vai acordar e vai dizer: eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar. Vai ter um dia que você vai furar. Aí você depois, no outro dia: não, mas eu não estudei ontem, eu acho que hoje também não vou estudar. E daí começa aquela bola de neve e você acaba saindo do seu propósito. Então saiba que você tem que se desafiar dia após dia. Todos os dias ao acordar, agradeça e lute. Porque cada dia é único, a gente não sabe se tem amanhã. Se tem 2 coisas pelas quais não podemos fazer nada, é pelo ontem e pelo amanhã. A gente só consegue fazer no hoje. E é no hoje que a gente tem que ser melhor. É no hoje que a gente tem que se dedicar para conseguir amanhã um resultado. Portanto, um passo de cada vez. A hora da mudança chegou. E para finalizarmos, trouxe para vocês uma autoavaliação. Essa você vai refletir para tentar mudar. Eu vou fazer umas perguntas para você, não precisa me responder. Marque somente para você começar a se avaliar e ver de onde você saiu para daqui a algum tempo aonde você vai chegar. Quanto à execução do trabalho em grupo, qual a ação que parece mais com você? Primeira alternativa: faço minha parte e pronto, é só o que me pedem. Segundo, pouco participo, não falo, não respondo, não dou palpite em nada. Terceiro, sou aquele que organiza o grupo, aquele que vai lá, que divide tarefa, que chama todo mundo, junta todos os trabalhos. Ou eu sou aquele conhecido como mochila, aquele que todos os colegas levam na costa e só chego lá na hora para poder tirar a foto. Segundo, sou reconhecido por meus professores como aquele aluno que muito estudioso, pouco esforçado, aquele aluno que só vai lá, frequenta a aula, tira uma nota mediana. Como aluno trapaceiro, aquele aluno que é um mestre da cola, um mestre de copiar dos outros. Ou como aquele aluno cometa, aquele que nunca está na aula, só chega no dia de prova. Quem você é aqui? Essa é a terceira pergunta. Em relação às avaliações curriculares, qual o seu método de estudo? Sou de estudar continuamente, todos os dias, estou vendo na aula, estou anotando, estou estudando e vivo estudando. Estudo na véspera da prova, sou aquele que
na véspera da prova se senta, não fala com ninguém, estuda para poder chegar no outro dia e fazer. Não sou de me preparar para a avaliação, eu tenho uma memória fotográfica. Quer dizer, basta só o que o professor falou na aula, pronto, já consigo tirar a minha nota mínima. Ou peço ajudinha aos colegas. Vou lá e, qual é essa questão? Qual é essa questão? Quarto, mas não menos importante, qual a minha avaliação geral como aluno? Quem eu sou? Sou excelente? Sou bom? Sou regular ou sou péssimo? Eu digo a você que para você hoje sobreviver nesse mercado, você não pode ser nenhum dos três. Você tem que ser excelente. Porque hoje o mercado está muito mais competitivo do que estava alguns anos atrás. Hoje você tem que ter sangue no olho, estudar, ir atrás, fazer e não espere que caia as coisas do céu, que não vão cair. Vai atrás, luta pelo que você quer. Se você está se dedicando, investindo tempo e dinheiro numa formação, ou se você já se formou e está para pagar o FIES e não tem emprego, ou se você se formou e só não tem emprego, recoloque-se hoje no mercado de trabalho. Comece a trabalhar de forma focada. Esse é o conselho que eu te dou hoje. E a gente vai estar vendo durante esse workshop várias outras dicas e vários outros processos de como fazer para poder ser atraente ao mercado de trabalho, para poder fazer gestão de sua carreira, para poder chegar, enfim, à sua empregabilidade. E na próxima palestra eu trago a vocês barreiras para o sucesso profissional, a importância da autorresponsabilidade. Até lá!